ser assim uma coisa não muito construída, mas pronto, já faz parte de questões que me habitam há muito tempo, portanto, vamos ver se isto vai dar resultado. Portanto, quando me falaram desta temática, identidade e singularidade, eu pensei logo numa frase, que é uma frase muito típica, que nós utilizamos, quer seja na luta feminista, na luta antirracista, que é a frase "o pessoal é político". E esta frase "o pessoal é político" para nós é muito importante, porque o pessoal é político para toda a gente, mas é mais para certa gente do que outra. E porquê? Porque o político é o quê? O político vem de polis, não é? Polis é a cidade, é a nossa vida na cidade, é a nossa vida em conjunto. Okay? Nós somos animais sociais, nós precisamos de viver em conjunto. Enquanto animais sociais, a solidão para nós é um verdadeiro sofrimento, nós podemos morrer de solidão, e mesmo se pensamos, por exemplo, na prisão, o pior castigo que se pode dar a alguém que está na prisão é metê-lo na solitária, não é? Falamos nisto, numa prisão mais ou menos, depois há outras onde há tortura, etc. Mas em algo mais ou menos, com alguma lei, é a solitária e, portanto, a solidão é de facto um sofrimento. Então nós precisamos viver em conjunto e a questão é como é que nós vamos viver em conjunto, não é? Como é que nós utilizamos estratégias para não nos matarmos uns aos outros e para ainda continuarmos aqui e sermos tanta gente. Porque em si, enquanto espécie, até somos um sucesso, no sentido em que nunca fomos tantos no mundo. Portanto, nesse sentido até somos um sucesso. Mas há um sucesso para uns, menos sucesso para outros e portanto, a questão é, nós até poderíamos viver todos em singularidade, lá está, identidade, singularidade, nós não somos todos iguais, isso é normal, e poderíamos achar, como achamos até, por exemplo, para a natureza, que a diversidade poderia ser algo muito positivo, não é? Nós achamos bonito que haja, vamos numa floresta, vamos sei lá, e vemos vários tipos de animais, vários tipos de plantas, vários tipos de flores, e achamos isso bonito. Estranhamente, enquanto humanos, quando é diferente, em vez de acharmos, olha que bom, tem aqui pessoas diferentes, de cores diferentes, com caras diferentes, com cabelos diferentes, não achamos isso assim tão bonito como isso. O que é estranho, é preciso pensar sobre isto. E a questão é, que é talvez o foco um bocadinho da minha intervenção, é a ideia de identidade, que nós chamamos de identidade de exclusão. A identidade de exclusão são identidades que são criadas a partir do facto que certas singularidades, quando digo singularidades, muitas vezes são singularidades que são partilhadas com outras pessoas, e essas singularidades são vistas como estando à margem, ou seja, são vistas como fazendo parte de minorias numéricas, mas também pode ser minorias de poder. Quando pensamos nas mulheres, as mulheres são metade da humanidade e, portanto, é uma minoria de poder e não uma minoria numérica. E a questão é, nós também poderíamos viver, sem problema nenhum, com maiorias e minorias. E poderíamos achar, ok, faz parte, é diversidade. O problema é que as coisas não se passam assim. As coisas passam-se em que há um foco na maioria, como sendo a maioria é aquilo que tem que ser a norma, de alguma forma, e é a norma, mas ainda por cima vamos ter que fazer com que esta norma seja aplicada a toda a gente. E a partir do momento em que nós não fazemos parte da norma, nós vamos ser, de alguma forma, castigados, postos de lado, vamos tentar formatar estas pessoas para que elas se tornem como a norma e que elas se sintam tão mal que elas queiram, de facto, parecer como a norma. E por isso nós falamos de fenómenos como racismo interiorizado, homofobia interiorizada, etc, etc. Ou seja, são as próprias pessoas a criar na mente da própria pessoa que a sua identidade, que a sua singularidade é uma coisa má e que ela vai ter que se adaptar a uma nova realidade. E depois temos os resistentes, as resistentes. Temos aqui a Martha Pink Johnson, na minha t-shirt, que era uma resistente, e que justamente ela disse, não, eu não quero fazer isto, eu não me quero adaptar. Se eu me quero vestir de mulher, eu vou-me vestir de mulher. E se eu quero ter uma fluidez de género, eu vou ter uma fluidez de género. E o que é que acontece? Acontece que vem a repressão. Okay? Nós poderíamos pensar assim, ok, então vamos deixar estas pessoas, estas minorias ali, elas fazem o que elas quiserem, não vamos intervir. E até é possível, num certo caso, se estas pessoas ficarem em guetos, não se mexerem muito, não disserem nada, não fizerem da sua identidade algo de político, lá está, não há problema. Começa a ser um problema a partir do momento em que começam a querer ser cidadãos, a querer ter direitos. É esse o problema.
penso agora, assim, rapidamente, no caso de um ator que se chama Omar Sy, em França, porque eu vivo em França, e esse ator, Omar Sy, é um ator negro, e que ficou muito conhecido porque ele fez filmes e agora está em Hollywood. E o Omar Sy era considerado, um momento, naqueles tops das personalidades preferidas dos franceses, era uma das personalidades preferidas, ou a mais preferida. Até o momento em que começou a falar de racismo. Começou a falar de racismo, pronto, já não fazia parte, não é? Como, por exemplo, aqui o Dino de Santiago, se não estou em erro. Portanto, também é assim, são figuras que parecem muito consensuais, não há problema. Temos aqui um negro que é engraçado e que faz umas danças e que canta, enquanto está só a falar de cachupa e de sol, está tudo bem. Mas começa a falar de racismo e já começa a criar um problema. E então é isto, ou seja, quando estas pessoas, estas minorias, começam a querer também ser cidadãos, também a querer fazer parte da comunidade, começa a haver uma repressão que começa a ser ainda maior. E isso é um problema. E então a questão é, como é que nós fazemos? Como é que nós fazemos? Quais são as estratégias que nós utilizamos enquanto pessoas que estamos na margem? E eu, tal como aqui algumas das minhas companheiras, fazemos parte acumulamos vários tipos de margem. Portanto, eu também, mulher, se bem que, já vou explicar, mulher, pessoa negra, se bem que, também já vou explicar, pessoa queer, também, se bem que, já vou explicar, pessoa que vem de um bairro também pobre e também, se bem que, e, portanto, é isto. E nós, para tentar perceber um bocado esta questão do processual é político, é que cada pessoa é um indivíduo, é individual, é uma mistura enorme. Se me perguntarem exatamente aquilo que eu sou, eu vou ter que dizer eu sou a Luísa Semedo. E mesmo isto já é uma redução muito grande daquilo que uma pessoa é. Uma pessoa é tanta coisa ao mesmo tempo, mas, ao mesmo tempo, qual é o nosso problema? O nosso problema é que quando temos que estar na luta, de facto, quando temos que fazer um pedido de direitos, por exemplo, vamos ter que dar nomes, vamos ter que dizer eu quero direito para as mulheres, eu quero direito para as pessoas queer, eu quero direitos para as pessoas negras, vamos ter que nomear as coisas. Mas nomear as coisas é sempre, de alguma forma, limitar. Mas temos que passar por isso, é sempre uma tensão que aí está. Por isso, porque é que eu estava a dizer que é isto, mas não é isto? E para juntar um bocado aquilo que me foi pedido, não é, que falar um bocadinho mais da vida pessoal, que é, vou contar se calhar alguns episódios rapidamente de como é que eu passo da singularidade e da minha identidade, como é que eu compreendo que a minha identidade, aquilo que eu sinto, na verdade é uma margem e não é bem aceite, vamos dizer assim. Questão de género, por exemplo. Questão de género, eu se tivesse que me identificar, eu diria como algo de fluido. É difícil, sou mulher, sou vista como mulher, etc, etc. Mas na minha cabeça é muito mais fluido do que dizer eu sou mulher. E quando eu era pequena, eu identificava-me mais, de alguma forma, com os rapazes. Irmãos rapazes, todos os meus vizinhos rapazes, sempre a jogar à bola, sempre a fazer as coisas de rapazes. Sempre rapaz na minha cabeça, de alguma forma, maneira de vestir, maneira de me mexer. Lembro-me de um rapaz que eu gostava muito na escola, que era meu amigo, e nós jogávamos à bola. E eu admirava aquele rapaz, eu adoraria mexer-me como aquele rapaz, achava que ele jogava bem, achava aquilo espetacular. Estava sempre com ele e achava, ok, ele aceita-me como rapaz. Até que um dia, estamos na aula, começa a aula, ele chega por trás de mim, isto era, sei lá, no sexto ano, chega por trás de mim, agarra-me nas mamas, assim, de adolescente, com força. Ou seja, isto não é uma agressão sexual, e isto foi para mim um momento de exclusão, assim, ok, a partir de agora eu percebi, ele disse-me de forma muito explícita que eu não era um rapaz para ele, que eu era uma rapariga para ele. E, portanto, episódio em que eu percebo, ok, não, estavas aqui a confundir tudo, não é assim que tu és vista. E esta questão do não é assim que tu és vista, alguém falou disso ainda há pouco, acho que foi a Maribela, se não me engano. Essa questão é muito importante e talvez seja esta uma das maiores dificuldades que talvez as pessoas que estão em maioria entendem. Por exemplo, quando nós utilizamos a palavra racializado, é uma palavra que é muito difícil para certas pessoas que não estão nesse lugar e que dizem o quê? Mas as raças não existem, o que é isto? Virem com racializado. De facto, não. A raça em si, biologicamente, etc., não existe. As raças não existem. Mas
é uma maneira de como somos vistos. Nós não somos vistos como pessoas brancas, e a partir do momento em que não somos vistos como pessoas brancas, nós somos racializados. E é isso, nós estamos sempre nesta tensão entre aquilo que nós sentimos como singularidade, como identidade, e a imagem que nos é reenviada. E a questão é que é impossível não sermos contaminados com isso. É impossível ficarmos, a própria Marcia, acho que se ela falasse, ela dizia isso, é impossível não ser contaminado com isso e não reagir em relação a isso. E é por isso que nós falamos muitas vezes de identidade de exclusão. Identidade de exclusão é o quê? É eu saber que faço parte da margem e então eu vou encontrar estratégias para saber viver no mundo dessa forma, para que não seja demasiado pesado, porque já é demasiado pesado, então nós vamos encontrar estratégias para transformar e, por vezes mesmo, subverter a forma como somos vistos. Estratégia típica é transformar uma palavra que possa ser um insulto em algo de positivo. Por exemplo, queer, em si, à partida não era uma palavra que era positiva, mas pode ser transformada em algo de positivo. Para certas pessoas, eu por acaso não, eu utilizo sempre negro, mas certas pessoas vão usar o insulto preto como algo de positivo. Temos, assim, várias estratégias para fazer isso. Fazer da identidade de exclusão algo que tem a ver com uma identidade de resistência. Mas o problema está em que, nesta identidade de exclusão, nós acabamos por fazer parte de um grupo, não é? E acaba, por alguma forma, a nossa singularidade também começar a estar, de alguma forma, apagada. Quem é que nós somos mesmo? Eu não sou só a Luísa ativista antirracista, eu não sou só a Luísa feminista, eu não sou só a Luísa... e isto é válido para toda a gente, para todos os homens e as mulheres. Há pouco estava a falar com realizadores que estão a fazer filmes, e umas pessoas que estão a fazer filmes sobre pessoas que estão nos bairros. E a perspectiva é sempre, as pessoas que estão nos bairros, elas estão sempre numa espécie de luta. Uma espécie de luta, e é sempre uma espécie de identidade de luta, uma identidade anti-qualquer coisa, a defender-se, etc. Mas a questão é que estas pessoas também têm uma relação com a morte, que é especial, como toda a gente. Tem uma relação com a culpa, tem uma relação com os remorsos. São tudo coisas que muitas vezes não são faladas, mas fazem parte da sua identidade pessoal, muito singular, muito única. E essas coisas, essas histórias são muito pouco contadas, muito pouco. Acabo só para tentar, só um episódio, que quando eu vim no avião para aqui, vi uma revista e é uma pessoa negra na capa. Para já, uma pessoa negra na capa já é assim uma coisa estranha. E a pessoa negra, já não sei quem é, uma atriz, não sei, uma atriz americana. E a rúbrica era simplesmente: esta atriz negra vai falar sobre as 5 coisas que ela gosta numa capital qualquer. E eu achei aquilo, parece que não, mas é uma novidade tão grande que uma pessoa negra esteja simplesmente a falar dos seus gostos. Simplesmente a dizer: olha, eu gosto de ir àquele café, gosto de comer aquilo, gosto... ou seja, uma pessoa negra que não esteja só a dizer que está na luta ou que pertence só a um grupo específico, etc, etc. E a questão é essa, nós estamos sempre a viver isto. Identidade, singularidade, e é preciso ter muito cuidado para, de facto, não se apagar. A singularidade é a coisa que faz mesmo aquilo que nós somos nós mesmos. E eu tinha aqui uma citação de James Baldwin, que eu gosto muito para falar sobre isto, mas acabo só com isto, que é com o Odair. O Odair tinha isto tudo. Desculpem. O Odair tinha uma identidade que era como ele era visto. Foi por isso que ele foi morto. Mas ele também tinha isto tudo, tinha uma relação com a morte, tinha uma relação com a culpa, tinha uma relação com os remorsos, tinha uma relação de amor com a sua família. E ele foi morto só por algo que é tão redutor do que uma pessoa é. E pronto, isto hoje era para ele, para o Odair e para todas as vítimas de racismo e de LGBTfobia e de sexismo e deste sistema de opressão, ainda há pouco falaram sobre isso, sistema de opressão que é tão forte, que é tão estrutural e que temos a impressão de estar sempre a fazer passos tão pequeninos, mas vamos continuar. Aqui passar na marcha, coitadinha, que ainda hoje nos influencia, e é só para dizer a esta malta toda que nós vamos continuar. Muito obrigada.